Bora Lacombe, bora Silvia, bora você, nosso espectador. Seja muito bem-vindo ao Aqui na Band. Um muito bom dia para todos vocês. Chegou a hora agora, gente, da culinária. Vamos cozinhar. Eu quero mostrar uma imagem para vocês aí agora, que a gente tem dessa massa magnífica, que é uma massa que a gente vai fazer no forno, gratinada. Dá uma olhada, Silva, dá uma olhada na conta. Olha isso. Olha que belezuca que tá isso aí. Nossa. Essa massa ela fica cremosa, tem um queijo no meio. Espetacular. E o melhor de tudo é que é o seguinte, ela é muito simples de se fazer. É rápido, é simples, é gostoso. Então vocês de casa não podem deixar de fazer essa receita, porque apesar de ser uma receita simples, ela vai ganhar o seu coração, não tenho dúvida disso. Então vamos lá, gente. Para começar essa massa, a gente começa com o fusilli. Você pode utilizar também o farfalle, o espaguete, qualquer massa que você tiver em casa. Aqui a gente vai utilizar o fusilli, porque eu acho que distribui melhor, na verdade. Quando você pega o bechamel, ela acaba distribuindo melhor quando você junta todo o molho nela, tá? Então, para mim, a mais indicada é o fusilli para isso. Então, vou colocar ela para cozinhar. Essa água aqui, gente, você tá vendo aqui que subiu um pouco desse branco, né? Uma camada branca. Isso significa que eu coloquei o sal para cozinhar essa água. Então, para cozinhar a massa, né? É uma água salobra, é uma água salgada. Você pega mais ou menos como se fosse a água do mar, prova e você vai ter que sentir a água bem salgadinha para cozinhar a massa. Isso por quê? Para depois você não perder a mão quando você for salgar os outros temperos da sua massa e ela não ficar muito diferente dos outros temperos, que no caso vai ser o bechamel e o molho de tomate que a gente vai preparar. Então o sal ele tem que estar composto em todas essas etapas, em todos os processos. Bom, falando em bechamel, vamos começar a produzir o nosso aqui. Bechamel que eu gosto bastante de fazer aqui para vocês, gente, que é o molho branco. Molho branco que normalmente a gente coloca sempre um queijinho para dar mais sabor. A gente começa esse molho branco fazendo o roux. E eu sempre gosto de falar desse roux para vocês, que é o quê? É a mistura da gordura, que no caso a gente utilizou a manteiga, e a farinha de trigo. As proporções a gente vai passar depois aí no YouTube com a receita. Vocês podem anotar tintim por tintim lá. Então esse roux você pode explorar de 3 maneiras, tá? A gente tem o roux claro, o roux médio e a gente tem o roux escuro. Para fazer o bechamel, eu gosto de trabalhar sempre com o roux claro. O que significa roux claro? É você não deixar essa farinha queimar, ela tostar e escurecer. Então, se você deixá-la escurecer, o que significa que essa preparação do roux escuro, ela é mais indicada para caldos mais escuros. Quando você vai fazer um caldo de carne, você precisa espessar o caldo de carne. Como a gente está utilizando leite como a base do nosso bechamel, e ele é claro, a gente não pode deixar o nosso roux escurecer para não deixar o nosso bechamel escuro. Bom, procedimento mais indicado para preparar o bechamel. Primeiro você coloca um pouquinho do leite. Esse leite que eu estou utilizando aqui, que está na minha mão, ele já está quente. Isso facilita também todo o processo. E você vem incorporando aos poucos com um aro, que é esse aro aqui que eu tenho na minha mão, chamado de fouet. A gente vai incorporando ao pouco esses leites até formar um creme liso. Ô Dalton, você usa leite integral ou leite desnatado? Porque eu tenho medo que o desnatado fique meio ralinho, né? Sim, eu gosto do integral pela quantidade de gordura que contém nele. E a gordura dá cremosidade, a gordura dá sabor. E a gente precisa de bastante desses 2 itens, desses 2 ingredientes dentro do nosso bechamel, que a cremosidade e o sabor são indispensáveis. Então eu indico sempre o integral. Ó, colocando leite aos poucos, por quê? Se eu jogar tudo de uma vez e principalmente se o leite estiver frio, o nosso bechamel ele pode empelotar. E você empelotar um bechamel é o pior crime que você pode fazer, porque senão você vai ter bolinhas de farinha crua na hora que você for comer o seu molho. E isso aí, gente, não é gostoso. É bom passar mal também, né? Exatamente. Consumir uma farinha crua não é tão bom. E você coloca creme de leite no seu bechamel, não? Não entendi, desculpa, Silvia. Você coloca creme de leite no seu molho bechamel? Olha, pode ser indicado colocar o creme de leite também, o creme de leite fresco
eu não utilizaria nem o de caixinha e nem o de latinha, o fresco, que ele também tem 33% de gordura, ele é ainda mais gordo do que o leite, então ele deixaria o seu bechamel mais chique e mais saboroso também, mas é indicado sim, se você tiver um creme de leite fresco em casa, você pode trabalhar com ele. E para você que está chegando agora ou aqui na Band, eu estou fazendo, gente, aqui o primeiro processo da nossa massa gratinada, que vocês estão vendo aí agora na tela. Essa massa gratinada é um espetáculo. Olha só como é que ela fica com esse bechamel bem cremoso, a gente coloca uns queijos também no meio para derreter e vai ficar muito bom. Bom, gente, eu já cheguei aqui no ponto do bechamel que eu gosto, tá? Que ele é um pouquinho mais líquido, você viu que não tem nenhuma pelota aqui. Agora a gente precisa cozinhar essa farinha. Ele fica com cara de mingau, olha só. Eu, quando criança, minha mãe fazia mingau pra mim. É bem a cara daquele mingauzinho com gosto de baunilha. Bom, então aqui ele vai cozinhar por aproximadamente 10 minutos e vai chegar nesse ponto aqui, ó, que a gente tem, ó. Olha que beleza, aqui ele já tá pronto, ele já tá bem líquido e ele já tá no ponto que eu gosto de cozinhar. 10 minutos depois, ele fica com essa textura, com essa aparência e ele já tá maravilhoso. Lembrando que nesse aqui eu utilizei um pouquinho de noz moscada na composição dele, que dá bastante sabor. Vou colocar mais um pouquinho nesse aqui também, que aromatiza e dá sabor. Acerto o sal. Olha que beleza. Então pronto, aqui a gente já tem o nosso bechamel pronto. Vou reservar. Mania de cozinheiro é sempre checar os dois cabos, né? Você sempre encosta dando um toquinho nele, assim, ó. Porque normalmente sempre tem uma boca na parte de trás e esse cabo aqui fica muito quente. Então eu sempre dou uma batidinha aqui para garantir que eu não vou queimar minha mão. Até eu, que não sou cozinheira profissional, também faço isso. Já faz isso, né? Ó, demos um desfalque aqui nesse emmental, que acho que é emmental, viu? A gente já... Quase que não sobra queijo pro seu molho, porque o Lacombe roubou todos pra gente. Fica maravilhoso, né? Agora, deixa eu mostrar uma coisa, já que a gente tá falando de queijo aqui agora, Verusca, Lacombe. Esse bechamel, como a gente vai ter ele bem cremoso, eu gosto de finalizar ele com 2 tipos de queijo. Qual que vai dar aquela liga gostosa, que vai dar aquele véu gostoso do queijo? É o mussarela, que eu jogo um pouquinho aqui, e jogo também o queijo Masda. O Masda, ele também dá esse véu, mas só que ele tem um gosto mais concentrado. Então, a gente coloca esse queijo. Caso você fale, chefe, pelo amor de Deus, eu não tenho queijo Masda aqui, esse queijo é importado, apesar de já ser produzido no Brasil, eu não tenho. Posso usar sua mussarela? Pode sim, claro. O importante, gente, é você deixar ele com essa textura, com essa aparência aqui, que o nosso amigo Fogaça, ele faz aí, né? O Henrique Fogaça, ele faz no restaurante dele, que é aquele aligô, que é aquele purê de batata que ele fica em véu, fica mais ou menos na textura do aligô do Fogaça. Olha só. Bárbaro. Esse queijo, ele faz esse bechamel ficar com essa textura de véu. Bom, vou deixar meu bechamel quieto aqui e vamos para o nosso molho de tomate, que eu gosto bastante. Você que está em casa, mande um recadinho pra gente. Hashtag aqui na Band. Quero mostrar sua foto, quero ler o seu comentário e responder as suas dúvidas. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui o azeite. Vamos fazer o molho de tomate agora, tá, gente? Botou um pouquinho de azeite na frigideira, bem quente. Vou entrar com cebola, dar uma suada nela rapidamente. E vou entrar também com o alho. Cebola e alho para molho de tomate, eu acho indispensável, essencial. Principalmente porque, quando caramelizado desse jeito aqui, a cebola e o alho ele desenvolve um pouco do açúcar. Então, se você tem um tomate um pouquinho mais ácido, a própria cebola e o alho vão quebrar essa acidez com o açúcar que desenvolve nesse momento que você está caramelizando. Não precisa colocar cenoura e não precisa colocar açúcar no seu tomate. A própria cebola já desenvolve esse dulçor junto com o alho, tá? Ó, eu já tenho ela aqui bem douradinha. Chegou a hora agora, então, de botar o tomate. Esse aqui é um tomate, pode ser o Débora, pode ser o tomate italiano. Tem que estar muito maduro. Essa é a ideia. O tomate, quanto mais maduro ele tiver, mais doce ele fica. E vou colocar também o tomate pelado. Esse aqui você compra em lata. A procedência dele é sempre estrangeira. E quando a gente pega esse tomate estrangeiro, a gente sabe que a gente tem certeza que o tomate virá doce. Então, isso aqui é para garantir que seu molho vai ficar bom. Bom, vamos lá. Agora é só incorporar tudo aqui. Você vê que ele é muito rápido de se fazer, tá, gente? O ideal aqui é você nunca deixar muita água espalhada nele.
Porque é o seguinte, olha só, se ficar muita água, na hora que você for montar a sua massa, ela vai ficar ensopada em molho de tomate e a ideia é ela ficar ensopada no bechamel e não no molho de tomate. Então, o que eu faço? Seguindo o exemplo do bechamel, eu deixo ela aqui agora em fogo baixo, aproximadamente uns 10 minutinhos e ela vai chegar nesse ponto aqui, ó. Joga um galinho de manjericão dentro só para aromatizar e ela vai chegar nesse ponto aqui que você vê que o molho de tomate ele já está mais espesso e você vê que não tem água em nenhum lado dele. A gente só consegue ver os gomos, o fruto realmente, que é o tomate mais doce porque a gente caramelizou a cebola e o alho. Etapa final da nossa receita, gente. Vamos lá, vamos fazer a montagem. Já tem a massa aqui que foi cozida e essa dica é bem boa que eu vou passar para vocês agora. Se você for cozinhar para muita gente em casa, o que você pode fazer? Cozinha essa massa com antecedência, passa no azeite, mantém ela na geladeira, que ela vai ficar soltinha, no ponto certo, e você não precisa cozinhar a massa na hora e perder a mão dela. Massa boa é massa al dente, né? Então a gente tem que fazer antes, para ter essa calma agora de fazer a mistura na finalização. Bom, e a finalização é a mais simples possível. A gente vem com massa. Eu vou descer esse bechamel aqui, ó, por cima dela, que fica uma loucura total. Olha que beleza. Nossa. Nesse Só momento assim você já pode tava bom, né, Dalton? despejar bechamel com força. Oi, Naná? Só assim já tava bom. Só assim você já pode jogar no prato e comer imediatamente. Mas como eu não gosto de fazer um trabalho pela metade, Naná, a gente vai misturar isso aqui, ó. E vamos colocar agora na nossa forma, na nossa assadeira. Que essa aqui é a primeira etapa. Depois, a gente vai começar a colocar uns cubos de queijo aqui no meio, porque só esse bechamel que tá aqui, ele não é o suficiente para fazer aquele véu de queijo na hora que a gente corta a massa, tá? Então eu vou colocar uns cubos aqui a mais de queijo mussarela, pode jogar aqui no meio, e também um pouco mais do Mazda. Como é que chama esse queijo? Esse aqui, Queijo não é, Mazda. esse aqui é É um emmental queijo- ou esse aqui é o tal do Mazda? Esse é o Mazda, é um queijo típico holandês. Parece emmental, né? Inclusive leva o nome de uma cidade da Holanda, que é Maasdam. Então é um queijo que eu gosto bastante, inclusive já trabalhei para uma marca de queijo Sobrou, holandês. quer deixar aqui pra gente? Fui visitar lá, sempre tem um pouquinho a mais. Olha lá, o Lacombe já tá louco para comer, Cara, eu gosto- louco. Ai, queijo, eu gosto de queijo. Gosta bastante. Gosto. Vou colocar aqui agora, olha aí, Lacombe, um pouquinho de molho de tomate por cima. Vamos espalhando ele aos poucos assim, ó. Você vê que ele tá grosso? Então não vai entrar molho de tomate no meio da massa. Ele só vai ficar na superfície. Vai espalhando ele como se fosse algumas gotas bem grosseiras assim mesmo, que eu gosto, ó. Ó, desse jeitinho. E a gente finaliza com o cara que vai dar o gratinado, que é o parmesão. Não dá pra fugir. Quando você for gratinar, gente, você tem que utilizar o parmesão, tá? Então você coloca bastante, pode regar parmesão aqui. E por que só o parmesão funciona? Porque o parmesão ele é um queijo curado, Silva. E o queijo curado, ele significa que ele fica em maturação por no mínimo aí 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então ele perde a quantidade de água que tem dentro dele, né? Então o ele- soro, e ele ele é mais aguenta bem. seco. A água não gratina de maneira nenhuma. Então por a gente ter um queijo mais seco, mais concentrado, ele é o mais indicado para gratinar. Olha que beleza. Que lindo. Daqui a gente vai diretamente para o forno. Que belezinha. Vamos levar ele para cá. E já tem um pronto, porque ele vai ficar aqui, gente, 180 graus. Se você tiver a parte do grill de cima, você pode encostar, que nem eu estou fazendo aqui, bem próximo desse grill e fechar aqui por aproximadamente uns 10 minutos. Fique esperto, porque pode queimar se o grill estiver muito quente. Então fique olhando aí de 3 em 3 minutos para não deixar o seu macarrão de forno gratinado queimar. E olha só que beleza que a gente tem aqui, ó. Meu Deus. Esse aqui tá gratinado, tá no esquema. Folhinha de manjericão por cima. Ó, joga aqui e vamos servir. Como é que será que ficou isso aqui? O que você acha, Lacombe? Maravilhoso. Hein, Silvio? Olha lá como Verusca, comendo. E eu o que também. você acha? Lacombe tá Pode ocupado passar o pratinho, mastigando por o favor, queijo Silvia? que roubou. Olha só que beleza que eu vou levantar aqui, ó. Muito bom Ó, esse queijo. ó. Ó, olha só. Nossa, gente. só isso aqui. Gente, Olha, Lacombe, faça as honras pra São mim, por perigo. favor. Vou pegar da Verusca. Aí. Olha que perigo que fica isso, gente. Olha só isso. Olha o véu de queijo subindo.
Nossa Senhora. Eu que fiz o prato. É só isso ou quer mais? Já tenho vontade Não, tá de ótimo. cair aqui. Tá ótimo, gente. De Ai, que cara beleza. nessa massa. Naná, Tá muito lindo. olha só isso aqui, Naná. Eu vou experimentar. Olha só. Silvia, por favor. Vai experimentando. Isso aqui é uma Escuta, receita super barata, Silvia. Uma dúvida que eu tô é Barata, o seguinte, você fez o cozimento prévio da massa e depois deixou no forno. Ela não vai ficar muito molengona demais? Como ela fica ali uns 10 minutinhos finais, ela não chega a ficar molengona, mas é até uma boa pergunta que você fez, porque quando você tira ela da água, é uma dica importante para vocês, você tira ela com uns 2 minutinhos de antecedência. Se o pacote diz ela tem que ficar 11 minutos cozinhando, você tira com 9. Ou seja, ela vai sair no al dente potencializado. Vai sair bem durinha. E daí, quando ela entrar no forno, ela vai terminar a cocção dela e vai ficar espetacular do jeito que vocês estão provando, que é uma massa al dente e, ao mesmo tempo, cremosa, gostosa, gratinada. E amanhã, gente, vocês querem saber o que vocês vão comer, não? Todo dia eu gosto de falar isso aqui. Por favor. Uma costelinha suína, daquela maravilhosa, o requezinho. E eu vou fazer um barbecue de goiaba. Nossa. Olha que coisa, hein? Olha que coisa. Isso aí vai... goiaba Eu venho, tá, gente? Acabei de me oferecer. Goiaba como assim, barbecue na goiaba? A gente vai preparar uma receita de barbecue e eu vou incrementar esse barbecue com goiaba, que vai dar aquele dulçor, vai dar aquele gosto diferenciado. E a receita do barbecue e a receita dessa costelinha a gente vai passar aqui em especial para vocês amanhã. Amanhã é dia também do Dr. Geraldo Alckmin e ele vai falar, vai dedicar, né, todo o quadro dele falando da baixa imunidade. Você sabe que uma das vítimas do coronavírus, as pessoas que mais se afetam, são as pessoas que têm baixa imunidade. Não só idosos, mas pessoas que têm doenças crônicas, doenças autoimunes. Então ele vai falar amanhã sobre isso, vai ser interessante. E tem discutindo a relação com a Tati Presser e a Damastor Pitaco, humorista, o rei do melô. Eu gosto de melô. Qual é melô chato? Não sei. lembra. É uma música. É pra rir? Eu não conheço essa aí, não. Eu não conheço essa não. Daquele tempo. Eu também não sou desse tempo, não. As outras melôs que eu sei não dá pra dizer nesse Gente, horário. o que é melô? Tem que explicar o que é melô. Deixa ele Naná tá afiado, Naná tá afiado. Ri da piada dele, coitado. Vou rir da piada dele. Ele Explica faz. o que é melô, porque muita gente não sabe o que é Melodia. melô. Eu não sei, Silvia. Ai, meu Deus. Eu agora? não posso falar aqui. Fala. Não. É tudo Amanhã você preconceituoso. fala como. Não posso. Porque amanhã a gente vai falar sobre o Ronaldinho Gaúcho. Silvia continua preso. Pode sair a qualquer momento a liberação dele para prisão domiciliar ou não. E eu também vou continuar tentando falar com a Gabriela Pugliese para saber se ela está com coronavírus ou não sobre esse casamento de luxo que aconteceu Espero aqui que não. na Bahia. E a gente vai saber tudo amanhã. Melô da prisão de ventre. Com força e com vontade. Agora foi boa, Acabou, ainda bem que acabou. Graças Eu não a quero Deus mais que melô, acabou. não. Não quero mais Graças a Deus. Quieto.